Olá! No Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre os resultados do programa de monitoramento da taxa de congestionamento de processos. Veja também como funciona o trabalho do setor de distribuição do Fórum Clóvis Bevilacqua. E no quadro Além da Toga, o juiz Alisson Simeão desafia limites em um rally de bicicleta. Você sabe como funciona o setor de distribuição de processos do Fórum Clóvis Bevilacqua? Vamos agora conhecer um pouco desse importante trabalho. É no setor de protocolo e distribuição onde tudo começa. Eles funcionam como porta de entrada das ações que vão tramitar no Fórum de Fortaleza. Distribuição tem a função, basicamente, de distribuir entre juízes da mesma competência, em comarcas que têm mais uma vara com juízes de igual competência, dividir entre eles os processos, tentando manter uma certa igualdade entre o número de ações, para evitar um desnivelamento de um juiz em detrimento de outro. Antes de chegarem às mãos dos juízes, os processos são protocolados e enviados à fila de distribuição. Somente após análise criteriosa dos distribuidores, os autos seguem para as varas competentes. A distribuição é toda feita de forma eletrônica. Existe o sistema de pesos, que é do SAG, do nosso Sistema de Automação da Justiça, que, contanto, a gente não tem, que faz essa distribuição e que a gente não tem os servidores, não tem nenhuma ingerência nesse sistema de pesos, garantindo, então, a imparcialidade e a transparência dessa distribuição. Cerca de 750 processos são distribuídos por mês. Após serem protocolados, eles são encaminhados em até 48 horas. A exceção são os processos de urgência, como os pedidos de tratamento médico, que devem ser imediatamente enviados para as secretarias. Existem 3 distribuições. Tem a distribuição por sorteio, que essa aqui é eletrônica, não há interferência de ninguém. Essa distribuição é feita na ordem cronológica de chegada aqui no setor. As exceções são analisadas pela juíza distribuidora para ver se é urgência. No segundo caso, seria a distribuição por encaminhamento, é quando o juiz recebe um processo e ele determina que aquele processo seja distribuído para outra vara. E a distribuição por dependência é quando já há um processo tramitando numa vara, então ele é distribuído por dependência, uma ação que já está tramitando na Justiça. O setor de distribuição integra o Departamento Judiciário do Fórum, onde atuam 71 servidores. Desses, 16 distribuem processos da área civil e 8 da criminal. 25 deficientes auditivos também colaboram na digitalização de documentos. Em 2015, um dos maiores investimentos do departamento foi na capacitação dos servidores. Durante todo o ano, nós tivemos o apoio do setor de treinamento aqui do Fórum Clóvis Bevilacqua e fizemos vários treinamentos direcionados nessa área, e alguns treinamentos também na área jurídica, para procurar a gente dar uma melhoria, uma excelência, uma melhor qualificação dessas pessoas que estão lá no atendimento diário com o público, para que a gente passe essa melhor impressão do Poder Judiciário, da recepção das pessoas que vêm ao Poder Judiciário. Lançamos a cartilha, conhecendo a distribuição, que foi distribuída entre as varas, os juízes aqui do Fórum, os desembargadores também. Trouxemos para o Fórum o projeto Gestão à Vista, que é um projeto que já existe no Tribunal de Justiça, que busca dar maior transparência e conhecimento ao público dos processos que são protocolados e que estão sendo distribuídos diariamente. Colocamos uma TV com programas do Judiciário em Evidência, passando para que as pessoas também conheçam como funciona o Judiciário. A distribuição das ações ocorre diariamente de segunda a sexta-feira, nos dias úteis, das 8 às 18 horas. Este ano, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza aproveitou mais uma vez o período do Carnaval para realizar atividades de conscientização da população. Foi realizada panfletagem no Hospital da Mulher e neste shopping da capital. Quem passava era abordado pela equipe do juizado e recebia panfletos educativos com informações sobre a Lei Maria da Penha, os tipos de violência contra a mulher e orientações sobre o que fazer para denunciar o agressor. A advogada Lilian Sté achou importante a iniciativa. Tem que haver muito mais divulgação, porque muitas mulheres, infelizmente, ainda não conhecem a Lei Maria da Penha,
não conhecem os seus direitos, né? Então é muito importante que as mulheres conheçam os seus direitos. Os homens receberam panfletos específicos para eles. O estudante Lucas Grotti acredita que as novas gerações precisam, desde cedo, aprender a respeitar as mulheres. Desde pequeno você tem que aprender a igualdade, né? Você tem que aprender a lidar igual, você tem que aprender a respeitar sua mãe, né? Respeitar seus pais, respeitar a mulher, né? Porque você vem dela. Então você tem que... fui criado por 2 mulheres, então eu sempre aprendi desde pequeno a respeitá-las, né? E se você as respeita, você tem o respeito de volta. A parceria com o shopping começou em 2009. Todos os anos são promovidas ações para alertar os consumidores sobre a importância de combater a violência contra a mulher. O shopping não deixa de ser um equipamento para a cidadania, onde as pessoas podem exercer o seu direito de ir e vir, as pessoas podem ter acesso a informações para se proteger, as pessoas podem encontrar dentro do próprio equipamento, do próprio shopping, instruções, cartilhas, enfim, um apoio, um direcionamento para que elas não se rendam, né? Não se rendam a essa questão tão sórdida quanto a humilhação da mulher, quanto a agressão da mulher. O período que antecede o carnaval é sempre escolhido para a promoção da campanha, porque nessa época as mulheres se tornam ainda mais vulneráveis à violência e precisam saber o que fazer caso se tornem vítimas. Se ela sofre algum tipo de violência, seja ela de ordem física, moral, psicológica, sexual ou patrimonial, ela tem que ir na delegacia da mulher, certo? Dar entrada com o BO, e fazer a solicitação das medidas protetivas. E de lá encaminhado para o juizado da mulher. É esse procedimento que ela tem que fazer. A Ouvidoria Geral do Tribunal de Justiça do Ceará vai continuar promovendo audiências públicas este ano. A 9ª Zona Judiciária, que tem sede em Crateús, é a próxima a ser visitada. O ouvidor-geral, desembargador Gomes de Moura, explica que o principal objetivo das audiências é aproximar o judiciário da sociedade. Segundo ele, os encontros têm sido promissores. No ano passado, as comarcas de Juazeiro do Norte, no Cariri, Sobral, na região norte, e Quixadá, no Sertão Central, foram visitadas. Houve também uma audiência no Fórum Clóvis Bevilacqua, que contemplou moradores de Fortaleza e região metropolitana. As audiências públicas, no âmbito da nossa ouvidoria, surgiram atendendo a uma determinação do Conselho Nacional de Justiça que recomenda que esses encontros sejam realizados. Como a função primordial da ouvidoria é fazer a mediação da instituição Tribunal de Justiça com a sociedade, né, necessário se faz que a gente encontre meios de ouvir os reclamos, as sugestões da sociedade. Nós já tivemos 4 audiências públicas realizadas anteriormente e já agendamos, né, a 5ª audiência, que será realizada na 9ª Zona Judiciária do Ceará, com sede na comarca de Crateús e que será efetuada no dia 3 de março do corrente ano. O magistrado ressalta que os juízes e servidores também são ouvidos durante as visitas. Nós realizamos uma audiência preliminar com os magistrados que compõem a zona judiciária onde nós vamos fazer esse encontro, né? Encontramos os juízes, conversamos com eles, recebemos também as sugestões, as reclamações que eles têm que fazer, né? E depois ouvimos a sociedade, né, para complementar as informações que nós precisamos para fazer uma melhor prestação jurisdicional. A Ouvidoria Geral do TJCE completou 11 anos de funcionamento no dia 28 de outubro de 2015. Desde a criação, recebeu mais de 37 mil demandas. Somente no ano passado, foram 6.465 manifestações. Dessas, 4.402 chegaram pelo e-mail ouvidoriageral@tjce.jus.br. A população também pode entrar em contato por meio de carta ou ainda ligar para a ouvidoria. O número é 3207-7428. Já o atendimento presencial é feito de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 da noite, no Palácio da Justiça. A audiência pública em Crateús será no dia 3 de março, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal. O endereço é Rua Carlos Rolim, no centro da cidade. No próximo bloco, vamos falar sobre o monitoramento da taxa de congestionamento do Poder Judiciário. Voltamos já.
Em outubro de 2015, o Tribunal de Justiça do Ceará implantou o programa de monitoramento da taxa de congestionamento de processos. Para falar sobre os resultados alcançados, eu converso com o Valdir Almeida Filho, secretário judiciário do TJCE. Seja bem-vindo. Obrigado. Secretário, qual o conceito de taxa de congestionamento? São os processos que não foram baixados naquele ano correspondente. Isso, que não foram arquivados, que não foram baixados, é a nossa taxa de congestionamento. E como é medida essa taxa? A taxa de congestionamento é medida pelo quantitativo de processos que ficaram pendentes do ano anterior, mais aqueles casos novos, o que ingressaram naquele ano corrente. Daí divide pelo número de processos baixados naquele ano. Então todo ano é feita uma recontagem? Correto. No ano de 2016, por exemplo, nós pegaremos os processos que ficaram pendentes de julgamento em 2015, mais os casos novos, aqueles que ingressaram em 2016, soma-se e divide pelo quantitativo de processos baixados nesse ano. E que ações estão sendo desenvolvidas pelo TJCE para reduzir os índices de congestionamento? O Tribunal de Justiça, nessa gestão, tomou várias medidas para atingir a meta estipulada no plano estratégico. Dentre elas temos a taxa de monitoramento, que é a taxa de congestionamento por unidade. Temos o inventário específico do segundo grau do Tribunal de Justiça. Estamos fazendo o inventário dos processos e a migração do sistema antigo para o sistema atual, o SAG. Hoje em dia existem vários sistemas em funcionamento para essa questão de inclusão de cada processo novo, não é isso, secretário? Correto. Hoje nós temos o SAG, que são os processos eletrônicos, tanto primeiro quanto segundo grau, na capital. Temos o SPROC, que é um sistema antigo, que existem poucos processos hoje em tramitação nesse sistema, e aqueles sistemas do juizado especial, o PROJUDE e o PJE. Secretário, que tipo de capacitação os servidores receberam para atuar na redução da taxa? A Secretaria de Planejamento do Tribunal, a CEPLAG, fez um trabalho de treinamento para os servidores, visitou algumas comarcas por regiões, para que o maior número possível de servidor ele fosse treinado para ter uma maior orientações como baixar. Foi feito um manual de baixas e principalmente um treinamento à distância. Tem um curso EAD que hoje qualquer servidor pode acessar, que existe uma orientação e um tutor disponível para orientá-lo e ensiná-lo como proceder essa baixa processual. O programa de monitoramento foi implantado em outubro do ano passado. Que conclusões já foram observadas a partir dos dados obtidos? Todo final de ano é feita uma contagem. Então, em dezembro de 2015, o tribunal retirou uma estatística e já foi constatado que foram baixados 35% do acervo de processos de outubro a dezembro, por conta desses treinamentos e desse ensino à distância que foi feito. Houve uma redução também significativa no comparativo entre 2014 e 2015? Houve uma redução. Em 2015 nós conseguimos baixar, no segundo grau especificamente, 45% do acervo. Secretário, qual a atual situação do congestionamento e quais as metas para os próximos anos? Anualmente estamos baixando a taxa de congestionamento e com o plano estratégico do Tribunal de 2015 a 2020, nós temos uma meta para em 2020 atingirmos no segundo grau 40% e 38% no primeiro grau. No final de 2016 temos que atingir no segundo grau 56% de taxa de congestionamento, para o primeiro grau 58%. Secretário, é importante que seja realizado esse planejamento estratégico para a melhoria dessas taxas também? Com certeza, esse planejamento estratégico ele é feito a cada 5 anos. No final de 2014 nós tivemos a oportunidade de participar e não só da taxa de congestionamento, mas de todas as metas e todos os indicadores do Tribunal de Justiça, que é feita uma revisão e feito um estudo a curto, médio e longo prazo. Então, esse planejamento estratégico é importante também nessa questão da redução da taxa de congestionamento, justamente porque permite que, independente de quem seja o gestor, os trabalhos, os objetivos sejam alcançados. Isso, o planejamento estratégico serve justamente para que, ao longo das gestões, ao longo do tempo, o tribunal consiga caminhar e atingir seus objetivos a curto, médio e longo prazo. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e daqui a pouco volta a falar sobre a taxa de congestionamento de processos. Apelação, recurso levado às instâncias superiores para rever o resultado de uma sentença. Estamos de volta. O assunto da entrevista é a taxa de congestionamento processual. Nosso convidado é Valdir Almeida Filho, secretário judiciário do TJCE.
Secretário, como está a situação da taxa de congestionamento do TJCE em relação aos demais tribunais de mesmo porte? Bom, o Tribunal do Estado do Ceará faz parte dos tribunais de médio porte, que esse ranking é composto por 10 tribunais. Em 2014, o tribunal ficou em 5º colocado. E a nossa expectativa é que agora em 2015 a gente consiga melhorar essa taxa. Então, esses dados são divulgados pelo CNJ em meados do primeiro semestre ainda? Isso, meados do mês de março, o CNJ ele lança o resultado do ano anterior. A expectativa é que 2015 seja melhor do que o que foi em 2014, que nós ficamos em 5º colocado. E outros tribunais de médio porte, só para que a população tenha como exemplo? Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia são alguns tribunais de médio porte. Secretário, o TJCE realizou ano passado um mutirão de baixas. Qual a importância dessa força-tarefa para a redução dos índices de congestionamento? Esse mutirão é muito importante, primeiro, para que o servidor com treinamento ele saiba como se deve dar a baixa e trabalhe de forma correta. E, além disso, nós pegamos os processos, aqueles que já estavam arquivados, que não foram dados a baixa corretamente. Daí o servidor ele pôde ter a oportunidade de rever esses processos e com isso proceder à sua baixa devida. Acontecia às vezes de na estatística o processo ainda está como ativo, mas ser apenas um problema de atualização do sistema, por exemplo? Principalmente no primeiro grau, quando o processo tramitava na forma física, na capital e ainda tramita no interior, acontecia muito porque o sistema SPROC era um sistema apenas de registro de informações. Então, o processo ao ser arquivado, às vezes o servidor não alimentava corretamente e o processo continuava pendente, quando na realidade ele já estava finalizado, não teria mais o que fazer naquele processo. Mutirões como esse servem inclusive para isso, para evitar que esses processos fiquem no sistema por mais tempo. O mutirão é importante para que esse processo não se perpetue e o servidor não saiba como fazer essa baixa. Ele pode aproveitar para pegar esses processos já arquivados, baixar, e assim como os que estão em andamento, que estão sendo baixados, ele já sabe agir corretamente para fazer a baixa. Um trabalho semelhante foi feito também no Tribunal de Justiça? Sim, no Tribunal de Justiça os servidores são constantemente orientados a fazer essa baixa processual. Contudo, nós trabalhamos com o sistema eletrônico, o SAGE, e no sistema eletrônico o processo só dá o passo seguinte, que é o arquivamento, se anteriormente for feito a baixa. Sem a baixa, ele não vai para o arquivo. Secretário, os servidores é que são responsáveis por esse monitoramento constante, né, de baixar processo, atualizar o sistema, mas é necessário também que os magistrados atuem como vigilantes para que os dados sejam efetivamente os corretos, os dados repassados, inclusive para a estatística? Sim, o magistrado ele dá orientação àquela secretaria, mas os servidores, eles é quem fazem realmente o trabalho, é a peça fundamental para que a nossa taxa de congestionamento diminua. Com o servidor, quem faz o trabalho, quem faz toda a baixa processual. E, secretário, as unidades vão receber algum tipo de incentivo ou reconhecimento pelo desempenho na redução dos índices? Sim, em outubro de 2015, o Tribunal de Justiça editou uma portaria que garante uma certificação para aquela unidade que conseguir cumprir a meta do CNJ. Essa portaria foi responsável pelo prêmio Diamante, que o Tribunal de Justiça do Ceará recebeu agora no final do ano passado do CNJ. Essa contabilização é feita por unidade. É feito um relatório mensalmente por cada secretaria, por cada vara, por cada juizado, feito esse levantamento de como está a sua taxa de congestionamento e se aquela secretaria está atingindo ou não. Uma vez atingidas as metas, é feita uma certificação para aquela unidade. E é possível que servidores de outras varas saibam como está a situação de um colega, para também haver esse incentivo de melhorar sempre? Sim, mensalmente é divulgado esse relatório. Esse relatório é amplamente divulgado por cada unidade, por cada vara. Então, todo magistrado, todo servidor vai ter acesso à unidade vizinha ou a outras comarcas do interior. Essas estatísticas, elas ficam disponibilizadas para o público interno, é isso? Isso, essa estatística é voltada para o público interno, é uma forma de melhor gerenciamento do Tribunal de Justiça. É como a presidência, a administração tem como fazer esse gerenciamento por unidade. Então é divulgado na intranet. E o público externo fica sabendo do balanço geral? A cada semestre o Tribunal de Justiça divulga o seu balanço de como foi a estatística, de como foi o trabalho das unidades. E os dados vão direto para o CNJ também? Correto. Os dados são enviados para o CNJ, que o CNJ normalmente faz aquele balanço de todo o país, de todos os tribunais. E o Tribunal de Justiça presta conta em relação às nossas unidades aqui do Estado.
Eu conversei com Valdir Almeida Filho, secretário judiciário do TJCE. Obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de esclarecer essas questões de congestionamento, de taxas, para a população ficar melhor entendida. Superar os obstáculos impostos pela natureza em um rally de bicicleta. Esse foi o desafio do juiz Alisson Simeão, que participou da edição 2016 do Serapió. Ele percorreu trilhas no interior do Ceará e do Piauí e é nosso personagem do quadro Além da Toga. Uma competição feita para quem gosta de aventura. O Serapió é um dos maiores ralis da América do Sul, por onde rodam carros, motos, quadriciclos e bicicletas. Na edição deste ano, participaram 500 competidores de todo o país, sendo 180 ciclistas. Entre eles estava o juiz Alisson Simeão, que responde pela segunda vara de Tianguá, a 336 quilômetros de Fortaleza. Eu comecei a pedalar mountain bike há 1 ano e 8 meses. Eu moro em Tianguá, na Serra da Ibiapaba. Então a gente começou a praticar nas trilhas, na região da Ibiapaba. Lá tem muita trilha para andar de bicicleta, tem muita subida, muito aclive. E a gente começou a ganhar algum preparo físico, começamos a melhorar, a coisa foi crescendo. E aí, de repente, eu andava 30 quilômetros, depois eu passei a andar 40, depois 50, depois 70. E aí eu comecei a correr o Campeonato Norte Cearense de Mountain Bike, que é na região ali de Sobral. E aí, nesse 1 ano e 8 meses, o Serapió surgiu como digamos assim, uma evolução natural dos treinos. Capacete, sapatilhas, luvas e mochila de hidratação são alguns dos itens que não podem faltar durante o percurso, que começa no município de Maranguape, região metropolitana de Fortaleza, e termina em Teresina, no Piauí. As bicicletas percorrem 312 quilômetros em 4 dias de pura adrenalina. Além disso, é bom, não é obrigatório, mas é bom que se leve câmara de ar reserva, remendo, chave de corrente, chave de fenda para qualquer problema na bicicleta durante o trajeto, para você trocar um pneu, por exemplo, consertar uma corrente reserva também é muito bom. Mas itens obrigatórios mesmo são os de segurança, principalmente capacete e roupa apropriada. O desafio requer técnica e energia. Além de enfrentar a lama e o terreno irregular, o atleta também precisa estar atento ao tempo do percurso. Vence quem for o mais rápido nas 4 etapas. São 4 etapas. Cada etapa tem, em média, 76, 77 quilômetros. A primeira etapa começa em Maranguape e vai até Pacuti. É a etapa mais difícil. Nessa etapa, a grande dificuldade vai ser subir a Serra de Guaramiranga de bicicleta em estrada de carroçal, porque nós não vamos subir pelo trajeto dos carros, nós vamos subir por caminhos que tem dentro da serra. Então nós vamos partir de cerca de 100 metros de altitude para chegar a 800, então nós vamos subir 700 metros de bicicleta em mountain bike. A segunda etapa vai ser em Iguatu, um circuito fechado, quer dizer, eu saio de um ponto e chego ao mesmo ponto, é um circuito mais veloz. A grande dificuldade de Iguatu vai ser a rapidez, porque nós vamos ter que imprimir muita velocidade na bicicleta em razão do tempo ser curto, o tempo máximo de prova é curto, então a gente tem que pedalar muito rápido e aí surge o risco de queda. Depois nós vamos para Picos, fazer mais uma etapa de Picos até Ipiranga, já no Piauí, e aí a grande dificuldade desse trajeto provavelmente vai ser o calor. Já no sertão do Piauí, se não estiver chovendo, é uma região extremamente árida, extremamente seca. E a última etapa é um circuito fechado em Teresina, que a gente sai e volta ao mesmo ponto em Teresina, onde provavelmente o grande desafio a vencer vai ser o cansaço, porque nós já vamos estar com mais de 200 quilômetros de bicicleta. A mulher, Renata Simeão, é a principal apoiadora, apesar de ficar um pouco preocupada com as dificuldades da prova. Essa é a primeira vez que o marido participa de um rally. Gosto muito do fato dele andar de bicicleta, dele estar se movendo, dele praticar uma atividade física, mas confesso que o rally no meio do sertão me preocupa por algum acidente que possa acontecer, por alguma queda mais grave. Mas fora isso, eu acho bem legal, eu fico super na torcida. Praticar uma atividade física é uma coisa muito importante para a sua saúde. Eu não gosto de academia.
Eu prefiro passar 2 ou 3 horas pedalando do que dentro de uma academia. Então eu acho que se você tem que fazer atividade física, você deve procurar fazer essa atividade da forma que você ache mais prazerosa. Eu sempre gostei de andar de bicicleta. Eu sempre andei de bicicleta, mas nunca tinha levado isso a sério como um esporte. E hoje eu pedalo 3 ou 4 horas, que seria o equivalente a eu estar 3 ou 4 horas dentro de uma academia. Só que eu estou vendo paisagens, eu estou fazendo amigos, né? Eu estou cuidando da minha saúde, melhorando inclusive minha atividade profissional, dormindo melhor, né? Mantendo o peso. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Quer saber mais notícias sobre o Poder Judiciário? Então acesse nosso site www.tjce.jus.br ou o Facebook TJCE Oficial. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem.